no coisa do negócio aqui já. Ó. Olá pessoal, boa noite. Boa noite, tudo bem? Estamos entrando já na live. O Jean está organizando aqui. Aguardando o pessoal chegar. Mauro já está online. Aguardando o Inajá entrar para a gente conversar. A ideia dessa live de hoje, pessoal, é a gente aprofundar um dos conteúdos assim que é bastante explorado no Sintonia Quântica, que são os escritos Anunnakis. Quando a gente pensa a técnica de Sintonia Quântica, são vários conteúdos. Nos cursos a gente vê física tradicional, a gente vê física quântica, algumas linhas de antropologia, também os escritos sumerianos, que mais? E nesse processo todo, como o curso ele é bastante denso, a gente não tem, eu não tenho como aprofundar todos os conteúdos. Então, nós estamos partindo, eu, Jean, Fernanda, Abner, nós estamos partindo para outras áreas, que é fazer as lives para trazer mais conteúdo para os alunos, para os clientes e para pessoas que estão interessadas. E também o Sintonia, ele está virando Sintonia online. Então, daqui a pouco a gente vai ter uma novidade, um conteúdo bem bacana de trazer para vocês o Sintonia ficando online. A gente não vai conseguir ensinar a técnica do Sintonia, mas nós vamos ensinar todo o conteúdo do Sintonia Quântica, menos a técnica em si. Então, todo o conteúdo ele é ensinado, menos o protocolo de atendimento, tá? Jean está esperando o Inajara entrar. Mauro, seja bem-vindo. Dani, seja bem-vindo. Cami, seja bem-vinda. Wellington, seja bem-vindo. Laís, sejam bem-vindos. Deve ter dado algum problema com o Inajar lá. Odete. Sejam todos bem-vindos. Então, eu vou falar um pouco dos escritos sumerianos a partir daquilo que eu sei. Eu acho que o Inajar seria mais interessante. Vamos ver até, enquanto isso, o Jean vai resolvendo ali. Os escritos sumerianos, eles são os escritos mais antigos que se tem notícia. São mais antigos que a Bíblia, inclusive. E uma das coisas que eu gostaria de conversar com o Inajar sobre isso é como esses escritos influenciaram a Bíblia, por exemplo. Como eles influenciaram a nossa realidade atual, como eles influenciaram a nossa sociedade, e a gente não tem nem noção disso, tá? Pessoal, enquanto tá ali, vocês estão me ouvindo bem? Estão todos vendo bem? Sabrina, seja bem-vindo. Alan, seja bem-vindo. Me deem um okzinho aí, me dá uma curtidinha para eu saber que o som tá bom, que tá bacana. Dani, seja bem-vinda.
Então, assim, os escritos sumerianos, eles têm a ver com a Suméria antiga. É ali uma região entre o rio Nilo, ali no Egito. E essas em 1853, se eu não estiver enganado, foram descobertos algumas placas de madeira, a gente chama de tábuas de madeira, de argila, e nessas tábuas tinham a informação de seres que vieram para o nosso planeta, os Anunnakis, e eles interferiram na nossa civilização. Então, a partir dos Anunnakis e desses escritos sumerianos, surgiram a escrita cuneiforme, algumas medições como dia, mês, ano, então várias coisas que a gente tem hoje, várias regras que a gente tem hoje, várias informações e detalhes do dia a dia que nós temos hoje vêm dessa época. Então a divisão de mês de 30 dias, o calendário lunar, então tudo isso vem desse período de mais de 5.000 anos atrás. E aí, era uma civilização extremamente avançada, era uma civilização com muita informação, com muita tecnologia, e essa tecnologia foi passada pelo que eles chamam de deuses que vieram até nós. Então, a ideia, e Najar já chegou aqui no Instagram, vamos ver se já chegou também no Facebook também. Não, no Facebook ainda não. Najar, precisa aceitar aí, tá? Aí. Tudo bem, querido? Tudo bacana. Deixa eu ajeitar. Tá dando para ouvir bem? Eu te ouço bem. Você, pegando bem? Eu não tô te ouvindo. Me ouve agora? Não? Não tô te ouvindo. Nada. Oh, Ah, tá. deixa eu tentar ajeitar. Deixa eu ver. Deixa eu desconectar aqui. Pessoal, só me diz. Opa. Fala. Oi, tô tentando falar aqui. Estou te ouvindo. Conseguiu entrar no Facebook também? Estou no Facebook também. Deixa eu pedir para o Jean dar uma olhada aqui. Pessoal, vocês conseguiram, estão conseguindo me ouvir bem ainda? Eu te ouço bem pelo Instagram. Pelo Facebook tá meio baixo aqui. Oi, agora eu estou te ouvindo. Opa, aí, agora... Você está no Facebook também? Isso, estou ouvindo bem nos dois. Tá. Mas no Facebook a gente não está te achando, Inajar. Manda um oi no Facebook, por favor, Inajar. E daí o Jean já te acha. Mandei um oi, vou mandar outro aqui. Tá. Mandei outro agora. Mas no Facebook a gente não está te achando, Inajar. Opa. Aí agora apareceu. Aí agora dá pra gente conversar com todo mundo. Opa. Deixa eu entrar de novo aqui. Aí. Vê agora se me acha no Face. Aí agora apareceu. Apareceu? Agora dá pra gente conversar com todo mundo. Tá. A gente só não está conseguindo conectar você para participar. Tá, eu vejo você só, eu me vejo só no Instagram, no Facebook só vejo você. O Jean está dando um jeito aqui. Pessoal, quem estiver no Facebook, migra rapidinho para o Instagram, para a gente já ir conversando, tá? Até enquanto isso o Jean vai descobrindo o que está acontecendo Deixa aberto no Facebook para a gente ir descobrindo. E, Najara, eu estava dando uma adiantada aqui para o pessoal em relação aos escritos sumérios.
Pessoal, para quem não conhece, esse é o Tony Najaro. É uma pessoa que eu admiro demais, é uma das pessoas mais inteligentes. Toda vez que eu vejo ele, eu rasgo elogios, porque é uma afinidade. Quem conhece do nosso grupo, quem conhece Najar, acho que poucas pessoas viram você de teu rosto, né, Najar? Viram só pelos grupos do WhatsApp, né? E agora estão vendo pelo Instagram. Fale um pouco de você se apresente, enquanto ufólogo, enquanto conhecimento, enquanto tudo. Como? Desculpe, eu estava tentando entrar no Facebook. Não, mas pode deixar que o Jean te acha que ele vai. Pessoal, quem tiver no Facebook, migra rapidinho pro @Paulo Dorta, sintonia no Instagram, para ouvir a conversa que a gente vai ter sobre espíritos sumerianos, sobre ufologia e espiritualidade, para a gente continuar conversando, tá? Então vai lá, Inajar, fica à vontade. Tá legal. Bom, me apresentando um pouquinho, então, Tony, para os amigos, ou Tony Inajar, ou só Inajar, né, que é meu primeiro nome. Eu sou perito criminal, já há 30 anos, e brinco com ufologia, ou me interesso pela ufologia desde a infância, né? Comecei a fazer algumas coisas mais sérias já na adolescência, já comecei a palestrar quando ainda estava na adolescência, e nos últimos 15 anos eu faço a análise de imagens ufológicas para a revista UFO. As pessoas mandam fotografias e vídeos questionando se aquilo é realmente que eles fotografaram, filmaram, é um disco voador, e eu coordeno o grupo que faz a análise dessas imagens, né? Pela perícia, eu trabalhei bastante tempo no laboratório de fotografia forense. Então, eu aprendi como funciona uma câmera, como se faz a revelação de filmes, e lógico que isso a gente estendeu para a questão virtual, digital. Então, pela proximidade com esses grupos de ufologia, eu acabei virando um dos especialistas nisso, em análise de imagens, e conheço alguns casos. A gente estuda alguns casos, algumas histórias acerca da ufologia. E uma das coisas que eu gosto na ufologia é arqueoufologia, que é mais ou menos o tema que a gente vai tratar hoje aqui. Ou melhor, é o tema, uma parte do tema que a gente vai tratar hoje aqui. Já adiantando, porque vamos perguntar, e essa história que os Estados Unidos liberou algumas imagens, o que tu tem a dizer aí, Najar? Pessoal, olha, sabe que a gente tem discutido muito sobre essas imagens no nosso grupo de análise. O que eu acho importante é que um governo forte do estadunidense venha a público e diz, olha, a gente está filmando objetos que estão voando, de que se trata, né? Nós não temos ideia do que seja isso. Portanto, é um UFO, né? Que é Unidentified Flying Object, ou, em português, objeto voador não identificado. Não significa que seja um disco voador interplanetário, que seja coisa de fora do planeta, mas não é nada que se conheça, entre aspas, né? A gente discute se não seria, por um acaso, uma aeronave secreta em testes, algumas coisas assim. Mas eu acho muito difícil. Os pilotos saberiam reconhecer uma aeronave nossa, né? Além do que o modo como ele se desloca e tudo mais naqueles vídeos é bastante fora do comum, fora do padrão humano, digamos, né? Extrapola esse padrão. Tem gente questionando, dizendo não, na verdade são aviões mesmo e eles estão querendo forçar a barra. Não acho que os pilotos que filmaram, tem o áudio deles falando enquanto estão filmando, que esses pilotos treinados para identificar qualquer aeronave, porque pode ser uma ameaça ou não, pode ser amigo, que eles não iriam se enganar tão facilmente assim. Então, eu ainda vou mais pelas filmagens. Mais atenção do que as filmagens, que na filmagem ele não
Mas ainda não tem uma posição certa em cima disso. Pessoal, quem tiver no Facebook, a gente não está conseguindo conectar o Facebook com o Ninajara. Então, por gentileza, vai no Instagram, Paulo Dório com a sintonia, que a gente está conversando por ali, tá? Então, eu acho mais fácil. Vou avisar vocês o tempo inteiro, tá? Então, vocês ainda estão em análise em relação a isso, Ninajara? Alguns comentam que tem algumas possibilidades de se fazer aquele vídeo. Então, tem alguns questionamentos, mas são fracos. Eu Só um acho pouquinho. Tira ele daqui e tenta achar. Desculpem, Najar, ajeitando ali para o Face. Alguma coisa está desconectando. Tá. Najar, fala um pouco do escrito sumeriano. O que você tem de informação para a gente? Bom, esses escritos, né, alguns datam eles de 5.000 anos atrás, que é quando tem nas escavações arqueológicas os achados das tábuas, tábuas com o alfabeto cuneiforme, ou seja, em forma de cunha, né, que vai prensando em barros. São placas de barros cozidas. Né? Outras pessoas já esticam um pouco mais a data dessas placas para até 20.000 anos atrás. Eu acho que as placas não são realmente tão antigas assim. Não há registro de escritas antes de 6.000 anos, né? Antes de 5, 6.000 anos. Mas um pesquisador, Zechariah Sitchin, ele pesquisou... E é o mais conhecido, né? Ele pesquisou essas placas por 20 placas por 30 anos. Depois de 30 anos, ele analisando 20.000 tábuas de barro, ele chegou... São 20.000? 20.000 placas. Eu achei que era menos. Não, não. É bastante placa. E ele... O primeiro livro, que chama o 12º Planeta, são, acho que, um total de 12 livros. Isso em 76. E nesse livro ele narra uma epopeia que os historiadores mais clássicos, mais ortodoxos, dizem isso é um mito. Né? Só que é um mito com uma riqueza de detalhes tão grande que supera o que se diz um poder de criatividade de um povo tão primitivo. Né? Então ele relata que alguns seres teriam vindo aqui para a Terra, isso cerca de, alguns dizem 500.000 anos atrás, outros 450.000 anos atrás. Ainda só existia os Neandertais e os Erectus, o Homo sapiens ainda não existia. E esses seres, precisando minerar aqui na Terra, vieram os engenheiros, os profissionais de lá, né? Precisando de pessoas para minerar, eles procuraram uma raça, algum animal aqui que pudesse fazer isso. Mas não tinha nenhum com esse grau de inteligência. Então eles procuraram, aí entra a história, né, do Zechariah e outros que estudaram, e eles teriam misturado o DNA deles com o DNA de um ser primitivo aqui, alguns dizem mais que seria o Homo erectus mesmo, que eles teriam testado, e com isso criaram o Homo sapiens. E a data bate, tanto dos escritos quanto do Homo erectus nessa fase, bate. Bate, sim. Com o surgimento do Homo sapiens, é um mito com muitas coincidências. Tem coincidências demais. Na tradução, né, Zechariah traduziu como Anunnaki. A
apesar de que nos primeiros livros ele fala que aparece na Bíblia, né? Mas Anunnaki significa aqueles do céu que desceram para a Terra. Só que nos espíritos não eram anjos, não eram seres espirituais. Eles respondiam de carne e osso. Então, a história do Zecharia Sitchin é essa, desses Anunnaki, aqueles do céu que desceram para a Terra, precisavam de escravos para suas minerações, né? Permaneceram aqui por milhares de anos, e eles teriam nos criado, primeiramente, como escravos, e depois nos exterminar. Um deles resolveu nos exterminar, que seria o Enlil. Né? Mas o meio deles exterminarem seria por um dilúvio. E aí que entra algumas histórias de vários outros pontos do planeta com conexão com isso aí. Então, eu assisti há um tempo atrás aquele filme novo, não é? E ele traz bastante coisa das escritas Anunnakis, né, Najar? Até porque o Noé, ele era bisneto de Enoque, neto de Matusalém. E Enoque teria tido contato com Anunnakis. Inclusive, tem no livro de Enoque, que é um livro apócrifo, usam muito esse livro, ele conta a história de uma evolução. Ele foi levado aos céus, né, e que vamos dizer assim, a nave, já traduzindo um pouco mais do que Enoque fala, tinha paredes de vidro, tinha o piso de vidro, tinha, ele dizia, chamas que não queimavam na parede, que seriam lâmpadas. Né? Ele escreve uma das frases que está no livro de Enoque, e lá de cima eu vi a redondeza da terra. Ou seja, há mais de 3.600 anos atrás, já teve um cara que falou que a Terra era redonda, não porque ele calculou, porque ele viu. Né? Não é plana, não? Então, lógico que o Noé, ainda mais que se tinha uma tradição oral muito forte, recebeu esses conhecimentos passados por Enoque, porque Enoque foi lá para cima, ficou anos lá para cima, voltou muito mais sábio e repassou esses conhecimentos, né, daquilo que ele sabia. Mas tem mais um detalhe. Passado um tempo, voltaram esses Anunnakis, esses seres, e levaram Enoque embora. Enoque nunca morreu na Terra. Ele foi levado para o céu pelos deuses. Ele foi arrebatado, no caso. Poderia dizer que ele foi arrebatado. Eu diria, pelo meu raciocínio mais ufológico, que ele foi abduzido. A descrição dele, tanto na primeira quanto nas outras, é que ele foi abduzido. Né? Teve outros contatos aí, Isaías, Ezequiel, que também tiveram suas abduções. Né? Estão todos... Tu falou que os escritos Anunnakis têm aí uma média de 5.000 anos. A Bíblia tem 3.600, então ela é mais nova. E tem vários trechos da Bíblia que são bem semelhantes, do Antigo Testamento, né? Que são bem semelhantes às tábuas, né? Tem conexões, porque, veja, o Zecharia chamava, no começo, os Anunnakis de Nefilins. E os Nefilins são citados na Bíblia, né? Dizendo que aquele povo era um povo de rank alta, né? Tem as descrições. Então tem, acho que Deuteronômio e outros livros, ou mesmo no Gênesis, tem algumas passagens que vieram no céu, anjos caídos, ou chama como quiser, os Anunnakis. Dá para fazer essa conexão assim, com bastante facilidade. E isso, de uma certa forma, influencia muito, porque assim, a Bíblia, ela ainda hoje, ela serve como suporte para muita coisa, né, na nossa sociedade, né, Najar? A Bíblia, ela tem vários enfoques, né?
tem só o enfoque religioso, que eu acho que é o mais superficial que ela pode ter, né? Tem um enfoque místico, esotérico, que esse já é mais aprofundado, e tem um enfoque histórico. Nessa questão do enfoque histórico, como um livro que narra as histórias daquele povo, né, dos hebreus, principalmente, dos abirus, né, os povos que habitam no deserto, abiru, que virou hebreu, né? Por esse aspecto histórico, eu acho bastante interessante ver as conexões que tem com seres que vieram do céu. Eles se repetem isso em várias passagens, né? E o interessante é assim, que muitos padres, pastores, não entendem muito, não têm esse conhecimento dos escritos sumerianos, e quando chega algumas passagens dentro da Bíblia, não tem suporte para falar para o público, né, Najari? Isso é complicado demais, né? Uma das pessoas que começou a perceber isso na Bíblia, né, essa pessoa, um austríaco, que estudava num mosteiro dos padres negros, dos jesuítas, né? Ele estudava no mosteiro jesuíta. E ele começou a perceber na Bíblia, nessas passagens, aparecendo o disco voador, está aparecendo isso. E disseram que não, deixa, a gente sabe disso, mas deixa isso quieto, não é interessante mexer nisso. Essa pessoa, que depois publicou uns livros, se chamava Erich von Däniken. Publicou livros astronautas e tudo mais. Ele começou essas pesquisas dele, que levou adiante, foi nos locais pesquisar. Eu conheci ele pessoalmente, estive com ele pessoalmente no Peru. Então, o início de tudo começou dele pesquisando na Bíblia e vendo essa conexão com discos voadores e arqueoufologia, ou seja, os alienígenas no passado, né? E a partir da leitura desses livros do Erich von Däniken, também se faz a correlação fácil com os Anunnakis. Quando eu perguntei isso para ele, ele disse, não, é isso mesmo. Só que quando eu citei nos meus livros, eu usei outros nomes, outra terminologia. Mas os seres que estiveram aqui são os mesmos. Né? Então, veja, e antes de... Desculpa. Já teve alguém dentro de um mosteiro estudando para se tornar jesuíta, acabou não podendo ser. Né? Acaba não ficando, né? Não adianta. Ficando. Né? Questionou isso, não só questionou, mas é fácil de perceber isso. A gente sabe, mas a gente deixa isso quieto. Então, digamos assim, nos círculos mais superiores ou mais fechados, dentro mesmo do catolicismo, se estuda isso, se sabe isso. Pessoas vai causar mal-estar, ou temor, ou, sei lá, perda de fiéis, qualquer coisa assim. E antes um pouco de você entrar, eu estava fazendo uma relação, porque assim, nos escritos sumerianos tem muita informação lá referente ao nosso calendário, a medidas, várias coisas assim. Isso dentro dos teus estudos confere também, Najara? Até porque as primeiras tábuas que foram achadas, eles diziam isso daqui é relação de coisas, números. Só que daí eles começaram a aprofundar mais e viram realmente que muitas das coisas que se tem como criação da Babilônia ou da Suméria, que seja, na verdade, viria desse povo que veio antes. Né? Questões como geografia, questões de astronomia, né? Mesmo questões de matemática e tudo mais, era avançada demais para aquele povo que estava começando a civilização, foi a primeira civilização da Terra. Iniciando a civilização e desenvolvendo o primeiro sistema de escrita, teriam conhecimentos de astronomia, né? E falar em outros planetas, falar em outros... Tinha distância desses outros
coisas que só agora se sabe, né? E é interessante porque assim, existe um hiato muito grande, né? Os gregos falavam de várias coisas de fora do nosso planeta, de uma certa forma. Tinham conhecimento de olhar para as estrelas e tudo mais. Os egípcios tiveram isso, outros povos também tiveram isso. E se perdeu isso durante um tempo, principalmente na Idade Média, é, que criou um pensamento. Então, assim, muito desse pensamento antigo influencia a nossa vida de hoje. Então, o calendário lunar, a questão da escrita, a questão das medidas e tudo mais, a questão astrológica. Se, não, se a gente for ver a nossa sociedade, nós não evoluímos tanto, né, em relação a isso. Porque muitos desses conteúdos estão sendo deixados de lado, a impressão minha. Olha, eu acho que se tem hoje um certo desprezo pelo conhecimento antigo, né? E eu acho que conhecimento é sempre uma construção como uma pirâmide. A gente tem uma base, aí em cima. Se o pessoal esquece ou ignora esse conhecimento antigo, a ciência hoje fica meio manca. Muitas das coisas que são no passado eram tidas como conhecimento, hoje são encaradas meio como mito ou como lendas ou coisas assim. Só que se você aprofundar um pouquinho esses mitos e lendas, você vai ver que ali é ciência, né? E, infelizmente, isso se perde, né? Vai ficar indo no esquecimento. Na questão de planta, antigamente se usava muito mais plantas na medicina, né? Ou mesmo na culinária. E depois do século XIX para cá, parece que o pessoal vem esquecendo muito disso, vai indo muito para o artificial. O fermento que antes era retirado do rumen dos animais para fazer pão e tudo mais, agora é só fermento químico, né? E se você falar, vamos usar um fermento natural, o pessoal se escandaliza. Não é bem, acho que não é bem por aí. A sensação... Pessoal, se tiverem perguntas, já vai fazendo, porque nós já estamos com meia hora de conversa aqui, tá? Então já vai colocando as perguntas aí para não ficarem atropeladas, tá? O interessante disso também, o que me surpreende, você que pesquisa muito mais que eu pesquiso, mas eu acredito que tu pesquisa muito mais do que eu, desse conhecimento ser deixado para trás. Esse especificamente não ser tão valorizado, né? A sensação que eu tenho é que se olhar para isso, obrigatoriamente vai ter que se descartar anos, centenas de anos de história do que foi construído de um conhecimento que é deixado para trás. Eu não sei se a gente consegue resgatar esse conhecimento um dia. Como que... É só impressão minha isso ou tu também tem essa visão? Eu também tenho essa visão. Eu tive a sorte de ter um avô questionador e mateiro, né? Então, ele me mostrava algumas coisas e, por eu estar cursando a faculdade na área de medicina veterinária, eu levava para os meus professores, olha, eu conversei com meu avô e ele disse que para tal doença poderia ser usado tal planta. Sempre eles davam de ombro, né? Isso não funciona, isso não funciona. Só que eu, depois de formado, usei essas, né, algumas delas. E funciona muito bem. Até, por exemplo, a sarna de um cachorro. Tem planta para isso. Você não precisa gastar com remédio, é fácil. Mas, enfim, a ciência ortodoxa, ela rechaça esse tipo de conhecimento. Uma outra ocasião, eu tive uma palestra, fui intimado a fazer uma palestra sobre manejo de pastagem. Eu fiz uma palestra mostrando uma visão mais ecológica. E eu tive uma bronca por isso, porque não, você tem que usar agrotóxico. Então, é essa questão de que os cientistas atuais se apoiam numa ciência artificial, eu acho. E esquecem de que existe uma ciência natural, que é essa mais antiga, que a gente sente essa falta, né? E isso se aplica em várias situações, em matemática mesmo.
É porque a matemática, se for ver, ela nasce nesse período, né? Ela nasce mais ou menos por aí, né? Os cálculos e tudo mais, né? Então, a base da ciência vem desse período, né? Sim, vem dessa região, da Suméria mesmo. Né? As tábuas, como eu disse, têm 5, 6 mil anos, essas que foram encontradas. Mas esse conhecimento é anterior à existência das tábuas. Né? E eles precisavam realmente somar, diminuir, multiplicar, porcentagem, né? 3, triangulação, questões de navegação, que eram importantíssimas, né? Para aquela época. Para isso precisava conhecer astronomia. Lógico que eles vinculavam algumas coisas com astrologia, mas tinha que conhecer realmente a astronomia, a posição das estrelas, em que período do ano a tal estrela, em qual período do ano ela some, e correlacionar isso com períodos de seca, de inverno, de verão. Né? Hoje, se você for plantar alguma coisa, que diz, plante e colha dali a muitos dias. Só que, se você for por esse conhecimento antigo, ele diz, não, agora não é bem a época, você tem que plantar no período do ano tal, em tal estação, e em tal lua, né? Que é aquilo que você falou, ele segue esse calendário lunar. Tem seu ciclo lunar também, né? Baseado aproximadamente no mesmo ciclo lunar. A matemática deles, a nossa é sistema decimal, a gente conta de 10 em 10. A matemática antiga era duodecimal, eles contavam por 12, porque o 10 ele é dividido por 5 e por 2 e por 10. Né? O 12 ele é dividido por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Né? São vários números que podem dividir o número 12. Então, é mais fácil fazer contas, principalmente no mercado, usando esse sistema duodecimal. Foi outra coisa que foi abandonada. E eu acho que não deveria. Né? A gente tem o raciocínio agora de decimal, de 10 em 10. Né? Então, fica difícil mudar a chavinha. Mas é outro conhecimento da matemática. Tá. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, já vai perguntando. Dentro do Sintonia, tu fez o Sintonia 1 também, né, Najara? Então, no Sintonia, a gente não tem como aprofundar os conteúdos, porque são vários conteúdos, e a gente passa bem superficial mesmo, passa bem algumas coisas, mais para conhecimento, mais para despertar o conhecimento mesmo, né? Dentro disso tudo, o Sintonia ele se liga muito a outras consciências, né? Eu chamo de ET, eu chamo seres extraterrestres, que é o ET. Dentro do Sintonia eu chamo de consciências, outras consciências, né? Não são nem mais elevados nem mais elevados, são outras consciências. Os Anunnakis, eles se definem, você tem alguma... Porque a ideia é te aprofundar, sugar ao máximo, porque eu já vi pela quem está entrando aqui, tem várias pessoas que são do Sintonia também. E não dá para a gente ter essa conversa sempre, né, com o pessoal acessando e tudo mais. Os Anunnakis, eles se classificam como Greys, como draconianos, ou não tem uma exemplificação disso? Essa associação dos Anunnakis com os reptilianos ela é mais recente, porque em alguns casos de abdução se viram dentro de naves reptilianos comandando Greys, né? Seres com aparência mais de réptil, comandando os cinzas cabeçudos menores. Se fez uma extrapolação de que os Anunnakis seriam esses reptilianos e os Greys seriam os Igigi, são mencionados, ou Igigi, alguns falam Igigi, outros que são os primeiros escravos que vieram, né? Exato, junto com os Anunnaki vieram essa raça de trabalhadores, digamos assim. Só que esses trabalhadores se sentiam muito acima de um serviço braçal. Se revoltaram e exigiram que fosse criada uma raça. Foi criada, então,
pelo Enki e a Ninliu, acho que é Ninliu. Ninurta, Ninhursag. Isso. Eu nunca me lembro o nome dele, não tem um problema. Eu não entro. A ordem dos fatores não altera a produção, né? Dos fatores aí. Então, eles teriam se reunido e criado esses seres. Tem nas tábuas, né, que a diferença entre eles, os Anunnaki, e o Homo sapiens sapiens, a diferença estaria na presença de prepúcio em nós. Aí que viria a tradição firmada por Abraão, que veio de Ur. Ur é uma cidade da Suméria, né, no sul do Iraque, digamos assim, e depois migrou para o oeste, em direção à Palestina. Daí que viria, então, essa tradição de buscar se parecer mais com o Criador, de cortar fora o prepúcio. Né? Então, é estranho Deus fazer Deus fazer uma aliança com o povo, né? O Deus Todo-Poderoso, só por causa do prepúcio. É interessante, né? O que teria que o que se tem mais como certo é que sempre o ser menos civilizado, vamos colocar aculturado, busca imitar aquele que é mais aculturado. Isso se chama culto cargo, que recebeu esse nome logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, vou falar um pouquinho do culto cargo. Os estadunidenses estavam lá naquelas ilhas do Pacífico durante e após a Segunda Guerra Mundial e davam comida e remédio para aqueles nativos daquelas ilhas. Quando eles foram embora, esses nativos, que daria para chamar de índios daquela região, só que não são índios, mas os nativos, buscavam chamar os seus deuses, né? E eles faziam ordem unida, escreviam USA no peito, pegavam um bambu e faziam ordem unida, né? E construíam aviões de palha e pistas de pouso de palha e tentavam refazer as pistas de pouso, né? Buscando chamar seus deuses de novo. E buscavam se vestir como os seus deuses, ou seja, os estadunidenses. Isso ganhou o nome de culto cargo. Depois se percebeu esse culto cargo disseminado no mundo inteiro. Em relação a outros missionários ou pessoas que acabaram visitando essas tribos por aí. Então, a gente tem que este hábito, essa questão até religiosa, é um resquício de culto cargo, de querer se parecer com eu acho que a circuncisão, né, nos dias de hoje, para as pessoas que têm hábitos de higiene, elas perdeu a necessidade, não há necessidade, basta ter higiene. Né? Mas naqueles tempos, talvez, fazendo uma relação com o pessoal que morava em local semiárido, árido, que é o deserto, né? Que é de onde vêm os hebreus, até tem algum sentido de se fazer, mas hoje em dia não tanto. Agora, eu acho que é mais circuncisão, a remoção do prepúcio, é culto cargo. Eles viam que seus deuses não tinham e queriam ficar parecidos. Cara, interessante isso. E também tem a questão que, acho que naquela época também a questão do câncer peniano, por causa do esmegma e tudo mais, é bem complicado, né? No prepúcio masculino, né? Para quem não... mulher geralmente não sabe disso, que nós temos uma encardidice quando a gente não limpa o pinto, né? Dá o esmegma e fica mal cheiroso daí, né? E isso gera câncer, né? Está bem cortada a ligação. Pode até chegar nisso. Tem várias fases aqui. Infecção primária, e se isso não for tratado, sanado, naquele tempo também não se tinha muita noção disso, vai evoluindo para outras patologias, podendo chegar, inclusive, a um câncer, né? Chegar até a perda de parte do pênis. Então, tem um pouco de fundamento
médico, vamos dizer aí. Mas nem todos os povos adotaram isso e não tem problemas. Os nossos índios aqui, que tomam 10, 12 banhos por dia, não tem esse problema. O problema é de higiene. Ô, Inajar, no teu ponto de vista, existe umas teorias bem no meio holístico, no meio das terapias integrativas, no meio da espiritualidade e tal. Se fala muito em Atlântida, Lemúria. Eu tenho um ponto de vista que talvez seja diferente do seu, porque ninguém chega no consenso em relação à Atlântida, Lemúria, posicionamento de chakras, essas coisas, a gente nunca chega a um consenso. Tu acha que a Raquel Sacha está perguntando se isso tem a ver, se esse período, você acredita que tem a ver com Atlântida, com Lemúria? Qual que é a tua percepção sobre isso? Não quer dizer que seja uma verdade, porque não existe algo que seja palpável, né, em relação a Atlântida, Lemúria e outras civilizações. Bom, então, assim, nós fomos criados aí há 250, 300 mil anos atrás, Homo sapiens, e mais ou menos há uns 65, 70, 65 mil anos atrás, aí, como se disse, não tem nada palpável, teriam vindo os primeiros capelinos, seres exilados da estrela Capela, que é uma estrela binária, na verdade, da constelação do Cocheiro. Vieram espíritos para cá, né? E encarnaram naquele ser que tinha aqui, Homo sapiens sapiens, né? Nesse período, começou a surgir as pinturas rupestres. Antes só tinha ponta de flecha. Começou a surgir cerâmica, né? Surgiu arco e flecha. Teve um impulso de tecnologia bastante rápido. E aí que surgiram, se diz, os primeiros Atlantes. Né? Esses Atlantes vieram até próximo a uns 20 mil anos, alguns dizem 12 mil anos, que é o fim da última era glacial. Que ocorreu alguns cataclismos, outros dizem que foi há 8 mil anos atrás e tudo mais. Né? Mas eu acho que o cataclismo dos Atlantes é anterior ao dilúvio de 8.500 anos atrás. Os Atlantes, para mim, são os primeiros capelinos. Já, os milhares de anos, já fizeram já foram para o espírito, né? Foi para outros planetas. E nós, eu, você, também viemos como espírito de outros planetas. O início da nossa existência espiritual não é na Terra. Né? Então, todos somos... A gente também é ET, né? Também somos ETs. Então, a gente também é ET. Vendo na espiritualidade, e isso desde Kardec se vê, que há já o contato com seres extraterrestres, dá para chamar por aí, de outras consciências de outros orbes ou de outras dimensões, e eles já dizem que olha, estamos aqui desde sempre, né? Porque um espírito que está lá, sei lá, vamos brincar aqui com uma tela de Júpiter, e de repente precisa reencarnar aqui na Terra. E isso vem desde sempre, vem ocorrendo. Né? Hoje mesmo está chegando, migrando seres de outros planetas para reencarnar aqui. Né? Existem tanto essas crianças mais evoluídas que estão... Essas crianças que está todo mundo considerando como hiperativo e tudo mais, são consciências que estão vindo de fora para ajudar a elevar o nosso planeta. Né? Exato. Existem dois grupos, né? Uma seriam nós, que eu digo eu, você e as pessoas que buscam ter mais consciência. Né? Nós temos, isso é a opinião minha, nós temos como missão auxiliar esse momento de transição e preparar o terreno para a chegada dessas crianças que já estão chegando, né? Mais elevadas. Mas a gente é que tem que abrir a picada no mato. Né? Antes de fazer a estrada, precisa que alguém pegue o fogo e abra o caminho. Isso é nós, a geração, né? Que estamos fazendo isso aí. Conscientemente ou não. Né? Tem muita gente trabalhando firme e nem sabe que está
trabalhando para isso, né? A tendência é que esse momento agora de transição se acelere cada vez mais, vai ter alguns agravos aí até 2036 e depois a coisa começa a melhorar, né? E a partir daí, então, a partir de 2050 algo para frente, entramos num novo patamar vibratório do planeta, né? E aí agora, muitas coisas boas virão. Nós não vamos ver, nós somos os auxiliares do momento de transição. Quem vai ver nossos filhos, Eu quero, se a gente pudesse reencadernar aqui, se a gente pudesse reencarnar aqui, eu gostaria de voltar, porque aí que vai estar legal, aí que vai estar bom daqui a pouco, né? Exato, vamos. Bom, o que se diz, né, que todos, alguns espíritos que se manifestam dizem, e outros espiritualistas dizem, é que um grupo que não vai se adequar ao novo padrão vibratório vai reencarnar em outro planeta. E que esse grupo já está sendo reunido. Quem está desencarnando e não vibra mais como a Terra vai vibrar, já está sendo removido, retirado para algum lugar, e depois vai ser levado em massa para um outro planeta. Talvez mais de um até é possível. Quem ficar aqui, quem for bonzinho, né, e permanecer aqui, a gente continua reencarnando por aqui, porque ganharíamos isso como prêmio, né? Pelo trabalho feito agora, a gente tem esse prêmio de consolação de viver num mundo melhor. Essa transição, o pessoal acha que vai ser assim, em 2056, muda para 2056, muda o padrão vibratório e o planeta fica bonzinho. Não é assim. A mudança é mais gradual, um pouco mais lenta. Vamos dizer que ela vai se concretizar lá para 2100, 2050. Mas, quando que entre uma encarnação e outra tenha mais ou menos 50 anos, eu planejo ter sorte lá para 2040. Então, acho que quando você for nos encarnar, a gente já vai encarnar num ambiente bem melhor, num padrão vibratório mais. Eu acredito nisso. E nós já está chegando algumas perguntas aqui. Lá em cima, antes de reencarnar, a gente aprende algumas lições lá em cima para vir um pouco melhor também. Cara, mas eu acho que a gente vai ver melhor, viu? Tem algumas pessoas que falam que eu sou legal. Falam, não, você é uma pessoa chata, você é insuportável, Eu sou encardido, mas eu sou bonzinho. O coração é bom. A encardidice que não dá para deixar muita coisa para achar, né? Eu não consigo ficar com a boca fechada. Esse que é o problema. Mas eu vejo assim, eu vi ainda há pouco uma pessoa comentando assim, existe aquela vontade, a pessoa ser aguerrida, né? E ela age, mas ela age de uma forma meio perdida, meio dispersa ou negativa, até que ela ganhe uma direção. Um exemplo seria Paulo de Tarso, né? Antes Paulo de Tarso, que atacou muito o cristianismo nascente. Ele mandou matar Estevão, foi o primeiro mártir. E depois, quando no caminho para Mata, ele se transforma em Paulo e ele ganha direção. Então, por enquanto, eu sei que eu tenho uma agressividade latente, eu sei que eu tenho algumas teimosias, né? E eu acho que o que falta para mim é direção. Eu preciso ter direção para isso, para direcionar uma coisa. E na Jara, a gente tem 5 minutos, tem 2 perguntas, tá? Inajar, boa noite. Você já ouviu falar sobre o contexto do livro Mistério da Belicena Vilca? Se sim, sobre os hiperbóreos, você acredita nessa ligação deles com os Atlantes? Tem que ser bem rápida a resposta. Não conheço esse livro, né? Eu também não quero falar. Existiram várias raças que antecederam, inclusive, os Atlantes. O reino de Mu teria sido o primeiro, né? Bastante grosseiro. Depois o reino da Lemúria.
depois os Atlantes, né? E dentro disso surgiram outros reinos menores, como Hiperbórea, mais ao norte, né? Os Atlantes mais aqui, e o Lemúria mais no Índico e Mu no Pacífico. Seria mais ou menos isso. Então, Mas a lógico, última pergunta agora, que bate com uma outra que tinha. É a questão da teoria da conspiração, a Valéria. Por que nunca se manifestaram os ETs? Tem gente que fala que a rainha Elizabeth é uma draconiana, né? Mas tudo bem. Por que nunca se manifestaram de uma forma ampla, tipo, para todo mundo saber da existência? A impressão que tem é que eles vivem se escondendo, vivem na espreita, sei lá. mais ou menos assim. Aqui nós estamos num planeta de provas e expiações. Provas e expiações. Então, vamos dizer que compara com uma criança fazendo prova na escola, uma prova escrita lá, uma prova de história, matemática. E chegam os familiares para visitar, né? Se eles vão visitar a família dessa criança, mas naquele momento ele está em prova, eles não vão lá na escola interromper a prova, né? Ou seja, aparecer para aquela criança, porque vai atrapalhar aquela prova. E nós estamos encarnados num momento de prova, de provação. Mas, se aprofundar um pouquinho na espiritualidade, vendo alguns livros nessa área de espiritualidade, se vê que o contato com extraterrestres já ocorreu, esse contato ostensivo já ocorreu há mais de séculos, né? E que hoje, na espiritualidade, se diz que alguns extraterrestres frequentam as faculdades que existem nas colônias espirituais, nas cidades espirituais, e ensinam nessas faculdades, nesses colégios, na sua forma original. Eles se apresentam como eles são. Então, o contato já ocorreu, só que se eles vierem aqui fazer esse contato já, vai atrapalhar que nós estamos num momento de prova e não num momento de regeneração. Então, quando passarmos para a regeneração, o padrão vibratório do planeta, eles vão ter mais facilidade de baixar o seu padrão vibratório e se fazer ver. Mas eles já estão por aqui, já estão rodeando a gente, mas o contato já ocorreu a nível espiritual. Pessoal, assim, ó, esse livro, Mistério da Belicena, eu vou procurar, eu sugiro que procure também, já de repente, mais para frente, para a gente poder dar uma resposta para o filho do grande arquiteto, que é a pessoa que perguntou. A gente já está terminando, já está apontando aqui que vai derrubar a gente daqui a pouquinho. Como que estão tuas palestras, teus cursos? Está fazendo alguma coisa online, Najar? Eu sei que aqui a gente vai querer que tu faça, a partir do espaço Sintonia e Sintonia Quântica, que grave muita coisa para disponibilizar para o pessoal mais para frente. Mas tu tem feito alguma coisa ou é só planejamento ainda? Com a Covid agora, né, com essa gripe que veio aí, parou tudo. Mas eu tenho várias palestras já preparadas, porque era para eu estar palestrando já desde abril. Né? Abril, maio, junho, tem palestras previstas nesse período até setembro. Elas foram adiadas, né? Então, de setembro para novembro. Mas eu já tenho a maioria dessas palestras todas prontas, todas preparadas. Só que, com essa questão da gripe, eu estou planejando de transformar isso em vídeo aula. Aqui o Sintonia Quântica, ele está virando, os cursos estão todos parados, né, por causa também dessa Covid, mas a gente está virando online e fica o convite para gravar também todos os teus cursos, palestras e disponibilizar para o pessoal também aqui na plataforma, tá? Pessoal, muito obrigado por quem esteve com a gente agora, já vão derrubar a gente daqui a pouco, e Najar, por gentileza, se despeça. Pois, então, boa noite a todos. Espero que tenha sido interessante o que eu falei para o pessoal, né? Tenham gostado. E, sei lá, acho que mais dúvidas o pessoal pode mandar para o Espaço Sintonia e o pessoal me repassa. É isso aí, a gente repassa, sim. Pessoal, muito obrigado. Najar, mais uma vez, muito obrigado. Sempre conversar contigo é uma aula, é um aprendizado. Espero que todo mundo tenha gostado dessa informação. E já pediram para a doutora Miriam voltar. E quando quiserem que Najar volte também, avise que a gente traz Najar de volta, tá bom? Pessoal, um abraço. Já apareceu, acho que eu tenho 30 segundinhos. Um beijo para todo mundo. Até, Najar. Obrigado. Um abraço. Beijão aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Caiu.